Personalidade. Eu queria falar isso aqui depois, porque tem outras coisas influenciando aí essa questão de personalidade que é muito importante. Mas lá na frente eu vou falar do negócio chamado comportamento. E com a personalidade é a base do comportamento, e não o contrário, eu decidi trazer isso aqui agora. O negócio é o seguinte, galera. Lá no Tolkien, o elfo ele tinha um comportamento, uma existência, uma atuação quase divina. Eles são descritos como luzes, como entidades angelicais, como uma força da natureza. E isso daí não só interfere no jeito que as criaturas veem os elfos, como também entra na cabeça do elfo, porque ele passa a se a guiar por esse tipo de situação. Não é assim, eles são vistos como anjos porque o comportamento deles é angelical. Não, não tem nada a ver. Eles são vistos como anjos de acordo com várias características. Eles têm um comportamento externo que eles fazem questão de atuar. Então você vê ele olhando de cima para baixo, você vê que ele tem uma certa imponência. Vai assistir os filmes do Senhor dos Anéis e ver as primeiras cenas do Legolas, por exemplo. Que só depois disso é que você vai ver aquilo lá quebrando. Mas a questão de personalidade. Como que funciona a atuação? Como é que funciona as características individuais do elfo? Tá? Então, quando você vai jogar, o que eu vejo muito é a galera escolher a ficha, escolher os elementos de ficha, de linhagem, de classe, de tudo mais, apenas pelos poderes que ela transmite para o personagem, para a ficha. Nada de errado, você quer jogar assim, que joga. Cara, você se divirta. Para o mestre também não faz diferença. Faça suas escolhas. Só que, quando você quer interpretar e você quer usar o lore dos elfos, uma coisa que o pessoal esquece é de trazer essa bagagem, que seria, entre aspas, dita cultural, para o personagem e moldar a personalidade dele em razão a isso. É o mesmo caso que nós já falamos aqui em outros papos de mestre sobre jogar de vampiro. Os caras, quando jogavam Vampiro a terceira edição, que explodia carro, roubava banco e fazia aquele PT que jogava super-herói, a gente sempre reclamava que o cara tava com um personagem de 120 anos e o cara tava vidrado em toca CD, Walkman de CD e era hacker de computador e é um vampiro de 130 anos. Quando você tem um cara que viveu 130 anos e a grande parte da vida dele foi com uma tecnologia retrô, ele é ligado na tecnologia retrô. Meu pai gosta de disco, de vinil ainda. Por quê? Porque grande parte da vida dele foi isso que moldou o que ele sabe, o que ele conhece, o que ele gosta, os melhores momentos da vida dele. Se você pegar a galerinha hoje, com internet, com TikTok, com Instagram, esse negócio todo que está acontecendo rapidão, quando ele tiver 50 anos ali na frente, o que vai estar moldando a personalidade dele? As coisas que ele viu na juventude, as coisas que ele vivenciou lá atrás, as coisas que fizeram a alegria, a tristeza, as coisas que marcaram eles. E aí a gente vai para o D&D, que é o nosso foco principal do canal, apesar da gente abordar de vez em quando outras coisas. Quando a gente chega no D&D, e o D&D básico, ele fala o seguinte, o humano começa as aventuras dele com 17, 18, 20 anos ali. Nível 1, 19 anos, heróizinho, jovenzinho. O anão não, cara. O anão já tá com 60 ali, cara. 50, 40, ele já tá começando as aventuras dele. O elfo, nas histórias de D&D, primeira e segunda edição, na D&D terceira edição, você via personagem de 80 anos, 90 anos de nível 1. O que esse cara fez nesses 80, 90 anos? Cara, ele viveu muito. Esses personagens de idade mais elevada, eles já passaram por muita coisa. E isso tudo molda a personalidade dele. Então a galera que pega o elfo para jogar, eles acham que, não, vou pegar um cara aqui que ele é muito ágil, que ele é muito inteligente, que ele dá piruleta, que ele escorrega igual o Legolas, ele joga o escudo para cima, faz o escudo de skate, mata seis orc, enfia a flecha num, tira a flecha, joga no outro. Ele quer fazer isso, só que se você for jogar para interpretar,
você vai ter que se preocupar que o Legolas que tá ali, ó, é um tiozão, cara. Ele já não gosta mais dos jovenzinhos fazendo barulho, ele já não tem mais paciência com coisas à toa, porque ele já sabe o que ele vai fazer. E detalhe, esse cara vai ficar vivo mais quanto tempo? Eu nem sei mais quanto que tá a expectativa de vida do elfo no D&D. Ele fala, primeiro que ele fala que dificilmente os elfos morrem de idade, né? Mas acho que o normal é superar. No terceira edição era mais de 1000 anos. Na quinta edição eles falam como referência 750 anos. Que é comum eles superarem 750 anos. Imagina, cara, o cara com 600 anos falando assim, no meu tempo. Então essas coisas você tem que levar em consideração para moldar a personalidade. Então quais são os elementos que eu imagino que sejam mais apropriados para você moldar a personalidade do seu personagem? A primeira, ele é um cara experiente. Ele é experiente na vida dele. Ah, mas ele não quer ser o cara babaca que nada surpreende ele no mundo. Que ele seja inexperiente no mundo, mas ele é experiente lá na casa dele, ele é experiente no mundo dele. Então tem coisas que ele sabe, tem coisas que ele age, tem coisas que ele valoriza. Então um personagem com personalidade forte, um personagem que tem bagagem, ele tem conhecimento, ele tem contatos, ele tem histórias, ele sabe de onde tirar as coisas, e são elementos que você deve trazer. Ele deve ter uma questão de opinião muito bem formada. É um cara que dificilmente muda o ponto de vista que ele tem. Por isso que a lendária briga entre elfos e anões. Anões é outro povo que, além de viver muito, os danados ainda são truculentos, são ranzinza, são fechados. Então você pega um povo ranzinza fechado, truculento, que vive muito, que vive fechado, encalacrado, com um povo que vive séculos e séculos e séculos e séculos, se acha acima de todo mundo, e você coloca os dois juntos, dá briga. Então, são esses elementos que você tem que preocupar na hora de você montar. O que ele acha das outras sociedades? O que ele acha da cultura dele? O que ele acha que é certo e o que ele acha que é errado? O que ele quer descobrir? Um personagem elfo de nível 1 com 80 anos, é impossível que ele não tenha um objetivo de vida. É impossível que ele não saiba o que ele queira. É impossível que ele não tenha pelo menos uma linha assim, ó, eu já planejei, cara, eu quero aprender magia, eu quero ser um defensor da mata, eu tô saindo da minha terra porque eu quero estudar a natureza ao ponto de voltar e ser um guardião da minha terra. Eu tô saindo dos círculos druídicos dos elfos e tô fazendo isso para aprender mais sobre as outras regiões. E a partir desses elementos, você vai começar a tomar as características da personalidade dele. Qual é o humor dele? Qual é o ânimo dele? Qual é o nível de esperança e de descrença? Qual é o nível de confiança ou desconfiança que ele tem? Tudo isso você vai ter que jogar. Principalmente porque existe um grande limitador de personalidade, que no D&D terceira edição tinha e na quinta edição já não é mais tanto assim, que é a tendência. Elfos são designados como caóticos. Por que o elfo é designado como caótico? Porque uma das principais características de personalidade deles é que eles seguem a própria liberdade. Então, não pode fazer elfo, quer dizer, pode, seja feliz, mas você não pode imaginar um elfo que não tem um grande traço, um peso gigantesco de você faz o que você quiser porque você é livre. Isso é o caótico do elfo. Ele faz o que ele quer porque ele é livre. Não é porque, se tem uma regra eu vou desrespeitar. Ele pode respeitar as regras, desde que seja o que ele quer. Desde que seja algo que favoreça o convívio. Ser caótico não é ser louco. Ser caótico não é ser bandido, malvado. Ser caótico é você faz o que você acha que tem que fazer ali. E isso tudo molda a personalidade dele. Então, cuidado. Mas siga essas dicas aí para você ter um personagem bem marcante e chato na sua mesa. Eu acho muito complexo, né? Você não levar em conta as características principais dos elfos na hora de estabelecer a personalidade do personagem, né? Cartas Mágicas está falando ali, eles são caóticos e têm a rigidez cognitiva de um lawful. Então, essa parte sempre foi meio complicada para mim. Porque eu sempre acho que, tipo, a tendência de uma pessoa que vive muito vai ser de buscar algum grau de controle e organização, né?
Mas eles continuam caóticos. Eu acho que, em parte, isso aí dentro do Lord D&D se deve muito à origem mágica, né? Eles são criados por Corellon Larethian, que é a principal divindade do panteão, vou falar sobre ele depois, e que são divindades eminentemente caóticas. São boas, mas são eminentemente caóticas. E mesmo quando você usa outro componente de lore, que é a origem feérica, a relação com a Feywild, é mais um motivo para você estabelecer uma relação com o caos, né? Ou com um enfrentamento a uma ordem pré-estabelecida, como uma coisa inata, né? Porque a Feywild é inerentemente inata, ela é composta por uma grande energia de transformação. E a mesma coisa aconteceria com os elfos. Eu acho que, além desse ponto que a gente vai explorar, acho, mais à frente, a questão de longevidade e mortalidade, enfim, os impactos disso, mas eu acho que um ponto que às vezes as pessoas esquecem de interpretar quando estão jogando com um elfo, mas que normalmente o narrador lembra quando está interpretando um elfo, especialmente quando é um elfo antagonista, é o senso de superioridade. Porque isso não é só o elfo de Senhor dos Anéis que tem. O elfo do D&D tem também. Essa sensação de que eles são inerentemente superiores a qualquer outra espécie, criatura, raça, etc. Não interessa, eles podem fazer concessões, eles vão falar assim, os anões, quando eles se esforçam muito, eles podem fazer trabalhos de metalurgia que tem quase a mesma qualidade de um elfo. É o máximo que eles vão fazer de concessão. Né? Mas eles sempre vão considerar que os elfos têm um requinte e uma capacidade muito superior. E eu acho que esse é um ponto que, como é um imperativo social dos elfos, não tem como ele não afetar as personalidades individuais também. Então, o elfo que cresce num contexto social em que toda e qualquer outra espécie é vista como inferior, ele pode desenvolver, sim, uma tolerância, né, uma paciência, mas eu acho que ele nunca vai ver como um igual. E aí, no caso, por exemplo, dos Drolls, isso vai se transformar numa lógica escravista. No caso dos outros elfos, não necessariamente, mas ainda vai ser uma coisa do tipo, beleza, eu vou te ouvir, mas eu não acho que você esteja no mesmo patamar. E eu gosto muito de incorporar esse elemento nas personalidades, o que faz com que, normalmente, quando eu interprete um elfo, normalmente como antagonista, porque eu não gosto de jogar de elfo, eles tendem a ser bem cuzões. O elfo médio é bem otário. Quando eu trabalho com elfo, como eu narro no Eras, é baseado totalmente em D&D, mas tem as suas mudanças. O elfo, quando ele é pra ser sacana, quando ele é pra ser chato, ele vai ser muito chato. Mas o elfo médio, ele é tolerante. Ele é tolerante. Então ele tolera qualquer outra criatura. Ele se acha superior ainda, ele faz do mesmo jeito. Só que por conta dessa origem caótica dele, em vez de ele, igual a Cartas Mágicas disse aqui, eles são caóticos, mas eles são rígidos, como um leal, né? Só que ao invés de ser rígido, ele simplesmente fala, não, o mundo é mundo e todos são assim do jeito que tem que ser. Eles seguem a vida deles, eles tocam para onde eles querem. Só que eu sou melhor. Ponto. Então eles são mais tranquilos nesse sentido, mas mesmo assim, eles agem com menos empáfia, mas são muito convencidos, muito seguros de si por conta das origens dele.